Olá pessoal, nesse terceiro vídeo em resposta ao Bart Ehrman, eu vou apontar um outro argumento, né, que é perdido no livro do Bart Ehrman, que ele aponta variantes e ele deixa de perspectiva o ponto maior, que é essas variantes, a grande maioria delas não é significativa. Então, isso passa para o leitor que desconhece a crítica textual, que estamos no meio de um caos, e não é o caso, né? Você, nesse livro que fala sobre a crítica textual do Novo Testamento grego, do Bruce Metzinger, existe uma tradução feita para português, do Omanson. Ele é o mesmo texto, tá? Só que está traduzido em português. Ele traz os mesmos comentários de todos os versos, né? Então você vê, em cada verso, ele faz uma avaliação e ele qualifica com índices A, B, C e D a probabilidade daquele versículo, daquela decisão ser o original ou não. Esse texto foi discutido por vários eruditos, entre os quais estavam coordenando esse processo o Kurt Aland, o Matthew Black, o Carlo Martini, é um jesuíta católico, o Bruce Metzinger e o Alan Wilkgren, tá? Então você tem evangélicos, católicos aí no grupo. E eles se juntaram nessa sociedade, que é a Sociedade Bíblicas Unidas, e criaram essa versão aí que vai servir de base para várias bíblias, né? Já tem servido de base para várias bíblias. Então ali ele qualifica 507 passagens como sendo A, ou seja, são variantes. Veja bem, nem todos os versos têm variantes, tá? Então, tá certo que o texto é aquele. Alguns têm variantes, então eles vão se decidir, vão se reunir e decidir qual a variante a adotar. Em 507 desses versículos, eles estão certos do texto, ou seja, o grupo lá de eruditos chegaram à conclusão. O texto realmente é esse, é o certo. Então é o índice A. O índice B quer dizer que é um texto quase certo, ou seja, no grupo você teve um ou outro que discordou, mas a grande maioria concorda que o texto certo é este. Em 368 passagens, que é o categoria C, foi difícil escolher a variante, mas conseguiu chegar a um texto, tá? E em apenas 9 passagens, que é a categoria D, no Novo Testamento inteiro, em apenas 9, é que você teve grande dificuldade em chegar ao texto. Então aquele argumento do Bart Ehrman, de que em todo o Novo Testamento é difícil chegar à conclusão do texto, ele sabe que isso não é verdade. Ele sabe, porque ele é aluno, ele foi aluno do Bruce Metzinger, ele sabe que isso não é verdade. No entanto, ele escreveu outra coisa. Porque só existe essa grande dificuldade de chegar a uma conclusão em 9 passagens. Do total de passagens que tem variantes, olha só, não é o total de passagens do Novo Testamento, não. É do total de passagens que tem variantes. Foram 1428 versículos que tem variantes. 75% está em A e B, ou seja, eu posso dar como certo qual é o texto. Somente 0,6% dos casos não se chegou a uma decisão. Tá? Então, ter variantes não depõe contra o texto. Pelo contrário, é bom que tenha variantes porque ajuda a gente a recuperar o texto original. E confirma o texto original. Quanto mais manuscritos encontrar, melhor. Quanto mais manuscritos antigos encontrar, melhor. Vamos analisar esses aí que deu D, né? Esses 9. Porque realmente, se forem 9 passagens críticas, né? Aí realmente, são 9, né? Mas são 9 muito importantes, né? Certo? Então,
estaria comprometida. Vamos ver que 9 são essas. Primeiro, Mateus 23, 26. Um fariseu cego limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior fique limpo. Aí numa variante. Um fariseu cego limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Então veja, a variante é o interior do copo e do prato. Qual a diferença em termos doutrinários disso? Nenhuma. Nenhuma. Eles não chegaram à conclusão. Não se sabe se é interior do copo ou do copo e do prato. Não tem texto. Não se sabe qual é o certo. Qual a diferença disso para a doutrina? Vamos à segunda. Marcos 7,9, onde fala assim: sabeis muito bem desprezar os mandamentos de Deus para estabelecer. E, noutra variante, sabeis muito bem desprezar os mandamentos de Deus para manter a vossa tradição, ou para estabelecer a vossa tradição. Cara, uma variação mínima. Outra, aí já vai ser uma coisa que tem, uma variante que tem conteúdo, né? João 10, 29. Meu Pai que me deu tudo é o maior de todos. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Aí o grupo, né, o comitê, chegou à conclusão que o mais provável é o que deu a mim do que tudo maior é. Então, quem é o maior da história? É Deus. Quer dizer, nos dois casos, quem é o maior é o Deus, né? Só a forma da frase é que não se sabe como é que foi a forma. Outra passagem, Atos 16, 12. De onde partimos para Filipos, cidade principal daquela região da Macedônia. O problema é que a cidade principal da Macedônia não é Filipos, né? É Tessalônica. Então existe aqui um erro aqui do texto, né, que diz que a cidade principal o Metziger diz que a variante mais provável é uma cidade principal do distrito da Macedônia. Esse é o texto mais provável. Mas independente de qual dos dois terços ser, qual a diferença em termos de doutrina? Nada. Então a gente está dentro dos 1%, tá? 1% que diz que é variação. A princípio, isso não toca a doutrina. Outro, Romanos 14, 19. Procuremos o que favorece a paz e a mútua edificação. Aí outra variante. Sigamos o que favorece a paz e a mútua edificação. Outra, 1 Coríntios 7, 34. Quem tem esposa cuida das coisas do mundo e de como agradar a sua mulher. Desse modo, anda dividido. Quem anda dividido? O marido, né? O sujeito aqui é o homem casado, né? Ao passo que a mulher que não se casou ou a jovem que está solteira preocupa-se com as coisas do Senhor. A outra variante. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim como do corpo como do espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo. Bom, aqui o sujeito é a mulher casada. Então, numa variante, o sujeito é o homem. Na outra variante, o sujeito é a mulher casada. Temos aqui, assim, em termos de doutrina católica, aqui que vai ser, o evangélico, aqui que vai ser impactado. Não é uma coisa redacional como a gente viu em outros exemplos. Mas ainda assim, não é uma coisa que vai atingir uma parte importante da doutrina. 2 Pedro 3,10. O dia do Senhor será como ladrão, e então os céus se desfarão com estrondo. Os elementos devorados pelas chamas se dissolverão, e a terra, juntamente com as suas obras, serão consumidas. Em outro trecho está, serão queimadas. Em outro trecho será, serão chamadas ao julgamento. E as coisas nelas serão dissolvidas. Quer dizer, umas serão consumidas, outras serão queimadas. É uma coisa muito... Esse detalhe
realmente não dá para saber qual é o texto. Isso aqui está com um critério D. Mas, novamente, é uma questão que não vai alterar a doutrina, né? Em Judas 5, porém quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-os da terra, a destruiu depois os que não creram. O que foi que o autor escreveu? Foi o Senhor, foi Jesus, foi Deus Cristo ou foi Deus? Quer dizer, havendo o Senhor salvo um povo. Em alguns trechos está Jesus. Em outros trechos está o Senhor. Em outro trecho está Deus Cristo. Em outro trecho está Nosso Senhor Jesus Cristo. Está entendendo? Assim, você poderia usar uma passagem dessa para dizer, isso aqui é uma prova de que Jesus não é Deus. Cara, se usar Jesus, por exemplo, se não usar Deus, né? Usar Jesus. Está aqui uma prova de que Jesus não é Deus. Mas existem vários, quando você chega numa situação dessa, existem vários outros trechos do Novo Testamento que dizem que Jesus é Deus. Então, mesmo que esse aqui não sirva para isso, né? Porque no texto do Metzinger realmente aparece Nosso Senhor Jesus Cristo, não aparece Deus. Ele preferiu essa variação, o comitê preferiu essa variação. Realmente Deus não tem aqui. Deus foi uma inserção depois, colocaram Deus aqui. Mas isso não quer dizer que Jesus não seja Deus, porque tem várias outras passagens de que isso é. João, o Evangelho de João, isso é claro. Em outra passagem, Atos dos Apóstolos 18:3, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. Aí tem em outra passagem, todas as nações beberam do vinho da ira de Deus que resultou da prostituição dela, da prostituição da terra, né? Então, se Deus for entendido no sentido de paixão, o significado pode ser, pois todas as nações beberam do seu vinho, o vinho forte do seu desejo imoral. Quer dizer, a questão é, nós estamos falando de desejo imoral ou estamos falando de fornicação, um crime sexual aqui, relacionado ao sexo? Então, temos aqui uma variação substantiva, né? Não dá para decidir qual é a versão mais provável. Agora, essas são as versões que houve maior divergência. A gente viu que a grande maioria delas são questões que não vão afetar a doutrina. A grande maioria das variações são questões não significativas. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 2,7 diz assim, antes fomos brandos entre vós, como a ama cria seus filhos. Brandos quer dizer epioi. Em alguns em alguns poucos manuscritos, aparece ipoi, em grego, que quer dizer cavalos. Aí você ficaria, antes fomos cavalos entre vós, como a ama cria os filhos. Não faz sentido a frase. Esse ipoi provavelmente é um erro de transcrição, de epioi para ipoi. O copista escreveu errado. É esse tipo de coisa que a crítica textual pega, quer dizer, é uma variante, mas é uma variante onde claramente se sabe qual é o texto, qual das variantes escolher. Outra questão, Apocalipse 13:18. Aparece lá o número da besta como 666. O Tischendorf, em 1843, em Paris, ele encontrou um manuscrito considerado bom, antigo, em que aparece 616. Tá? Outros manuscritos antigos apareceram como 616. E realmente o nome da besta ele aparece associado com o nome de Nero. Então, se você usa 666, você teria de escrever Neron, com N no final. O 616 casa certinho com Nero. Então, o Daniel Wallace ele acha que é 616. O comitê ele acredita que é 666.
Mas independente de ser 616, 616, qual a diferença em termos de doutrina? Não é significativo. Romanos 1:1 aparece Cristo Jesus, em outros manuscritos, Jesus Cristo. É uma variante. Qual dos dois a escolher? Não tem grande consequência nisso, né? Mas o texto do comitê, ele conclui que é Cristo Jesus, com um índice de certeza B, ou seja, dá quase como certo. Outro, Apocalipse 1:3, aparece assim, onde ele nos livrou de nossos pecados. E aí, em outros manuscritos, onde ele nos lavou de nossos pecados. Sendo que essa palavra livrou e lavou, no grego também é muito parecido. No português é parecido, no grego também é parecido. Então, tem essa variante entre livrou e lavou, que não altera em termos de doutrina. Então, essa é a conclusão que o Bart Ehrman ele não pega no texto dele, que a grande maioria das variantes são de questões que não são substantivas e que não vão ter impacto algum na doutrina. Muito obrigado.